A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu acho que agora nós conseguimos. Estávamos tentando aqui no computador. Estávamos tentando aqui no celular. Estava dando um erro aqui, mas eu acredito que agora nós estamos ao vivo. Glórias a Deus. Já vi aqui o comentário da Sara, o comentário do William Barreto. Desde já que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estão me ouvindo bem? Curitiba, Paraná. Lucileide, de Curitiba, no Paraná, está nos acompanhando. Glória a Deus. A Fernanda Leal Rezende também está nos acompanhando. O áudio está bom, queridos? O áudio. E respondam aí, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo? Então, sem perca de tempo, eu tenho aqui uma palavra de Deus para os seus corações. Estava aqui numa ansiedade, mas nós conseguimos agora entrar ao vivo. Eu já quero fazer menção da palavra do Senhor. Desde já, Deus abençoe os irmãos pela paciência de nos aguardar aqui a nossa entrada ao vivo. Glórias a Deus. Eu quero fazer menção aqui de uma palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. No primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 17, vamos ler aqui o versículo 28. E depois a gente vai pular para o versículo 32. Eu serei extremamente breve, né? Nós já estamos aí vencendo o nosso horário. Mas se você tiver aí um pouquinho de paciência, Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 28. E depois a gente vai pular lá para o 32, tá bom? Vou ser extremamente breve aqui, objetivo com o que Deus tem colocado no meu coração. Está escrito assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Amém? Somente a parte A do versículo. Agora eu quero ler aqui a partir do verso 32. Está escrito assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Graças a Deus. Queridos irmãos, é um texto muito conhecido por todos nós aqui. Glória a Deus. Mas o Senhor tem algo a revelar ao seu coração. É sabido de todos nós que Davi, ele foi um grande homem de Deus. Davi, o segundo rei de Israel, ele foi eleito por Deus. Nós conhecemos a história. O profeta Samuel vai agora até a casa de Jessé, um belemita, e ele, na direção do Senhor, ele unge a Davi no meio dos seus irmãos como futuro rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não deixou mais. E, adiantando a história, diz a Bíblia Sagrada que, mais à frente, houve um período de guerra. Os filisteus agora se levantam contra o povo de Israel
Só lembrando que nesse interim, o rei ainda era Saul. Por quê? Porque Saul, mesmo rejeitado, é sabido de todos nós que Saul foi rejeitado no 27º ano do seu reinado. E mesmo assim ele continua no governo. Mesmo assim Saul continua liderando o povo. E a Bíblia diz algo interessante no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 14, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o que acontece? Agora Saul ele está liderando o povo, e quando os filisteus se levantam contra o povo de Israel, Saul não tem mais aquela ousadia, aquela audácia, aquela coragem que ele tinha quando ele foi ungido por Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 10, ele foi ungido por Deus, e nós percebemos ali, notamos algumas atitudes ousadas de Saul, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Pois bem, mas aqui nesse período, no capítulo 37, Saul havia sido rejeitado, o Espírito do Senhor é retirado de Saul, e Saul agora ele está covardemente com medo da batalha, porque havia perdido a unção, havia perdido a graça, havia perdido o Espírito do Senhor. Davi, por um plano de Deus, é enviado à batalha para ter notícia dos seus irmãos, a mando do seu pai Jessé. Quando ele chega lá, foi exatamente no momento que o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, o povo do Senhor. Só lembrando que foi um período de 40 dias, o gigante Golias ele se apresentava pela manhã, se apresentava à noite e afrontava, chamando um homem para pelejar com ele, porque ele havia desafiado todo o povo de Israel, dizendo: dai-me um homem para que pelejemos, e se esse homem me vencer, me ferir, nós seremos vossos servos. Se não, se eu ferir ele, vocês hão de servir a nós. E Davi chega bem no exato momento em que o gigante Golias se apresenta desafiando o povo de Israel. E quando ele vê aquilo, ele deixa a bagagem, ele deixa a sua bagagem com o rapaz que estava ali acompanhando, que estava ali cuidando acompanhando Davi naquela empreitada, naquela jornada, e ele ouve, aleluia, as palavras do gigante Golias desafiando o povo de Israel. Quando ele ouve isso, ele tem uma atitude de coragem, né? Porque alguém diz para ele: esse gigante tem se levantado para afrontar o povo de Israel, e o homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, o rei vai enriquecer ele com grandes riquezas, e também vai dar a sua filha para ele, para que ele se case, e vai fazer franca a casa de seu pai. Isso chama a atenção de Davi, né? As palavras desses homens, né? Avisando a Davi, deixando ele consciente acerca da recompensa que o rei daria ao homem que tirasse a afronta de sobre Israel. Tanto é que ele pergunta por 3 vezes o que o rei iria fazer com quem tirasse a afronta de sobre Israel. E a Bíblia Sagrada diz, aqui no versículo 28, onde nós lemos, que Eliabe, quando ele vê Davi ali, se acende a ira de Eliabe contra Davi, e ele disse essas seguintes palavras: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? É aqui que eu entro aqui para já estar encerrando a minha palavra, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida. Davi, ele passou um período no deserto, cuidando das ovelhas. Nós observamos que quando Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os mancebos? Ele disse: não, ainda falta o menor. Ainda falta Davi, ele está no deserto, está no campo, apacentando as ovelhas. Então, Davi foi chamado do deserto para um propósito do nosso Deus. E aqui à frente, quando os homens ouvem a palavra de Davi que disse: quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os homens avisam o rei Saul, e Saul manda chamar a Davi. Davi, quando ele chega na presença do rei Saul, ele usa já de muita ousadia, dizendo: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Só que Saul, quando vê ele, Saul meio que despreza Davi e diz: olha, contra este filisteu, você não vai poder pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade.
Então Davi, observe que eu mencionei aqui que o Espírito do Senhor, a partir do momento da unção, a partir do momento que Samuel derrama o vaso de óleo sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor toma conta da vida de Davi. Por isso Davi tinha essa coragem e essa ousadia. Então Davi disse, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, eu feria, livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão, como também o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Observe que Davi aqui está apresentando ao rei Saul o seu currículo. Ele está apresentando a sua experiência adquirida com Deus, aonde? No deserto. Porque foi no deserto que Deus preparou Davi para enfrentar o gigante Golias. Detalhe, no deserto ninguém via Davi, era somente Davi, as ovelhas e Deus. Era só Deus que contemplava a Davi. E vou mais além, Davi, ele enfrenta o urso, ele enfrenta o leão. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha a coragem do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz, olha Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Então, Davi, ele tinha esse espírito na vida dele, por isso dessa iniciativa. No deserto, Davi, ele teve uma experiência que ninguém viu. Foi uma experiência difícil, ele teve que enfrentar o urso, ele teve que enfrentar o leão. E no deserto, Deus preparou Davi para este momento. Por quê? É um divisor de águas. Existe o Davi antes de enfrentar o gigante Golias, e existe o Davi depois de ter enfrentado o gigante Golias. Preste bastante atenção. Davi, ele estava no anonimato. E quando ele enfrenta o gigante Golias, o nome dele fica conhecido no meio do povo de Israel. Observe que mais à frente, no capítulo 18, as mulheres cantavam entre si dizendo, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, foi um divisor de água. Aquilo trouxe uma ascensão para o nome de Davi. E Davi agora ele está sendo reconhecido, porque Deus o preparou aonde? No deserto. Foi lá no deserto que Davi adquiriu a experiência, que Davi recebeu do Senhor uma experiência, enfrentando o leão, enfrentando o urso, para este momento. Deus preparou Davi para este momento. Quando Jessé envia a Davi até a guerra para ver como seus irmãos estavam, para lhes trazer notícia, aquilo ali é uma direção de Deus, é Deus no controle da situação, tomando a vida de Jessé para que Davi fosse à batalha, porque era o tempo de Deus na vida de Davi. Então, nós entendemos aqui o quê? Que o deserto, ninguém vê você no deserto. O deserto é um propósito, é um particular entre você e Deus. Talvez ninguém está te vendo, ninguém está vendo as suas adversidades, mas Deus, aleluia, Ele está te contemplando e esperando só o momento certo de te mostrar, aleluia, para a obra. Talvez hoje ninguém te dá valor, talvez te desprezam, como o pai de Davi desprezou ele, quando ele chama os homens para a unção. Ele chamou Eliabe, Abinadab, ele chamou os 7 filhos, mas ele nem se lembrava de Davi. Davi ficou na última opção. Talvez você hoje seja a última opção da sua igreja, da sua cidade, mas eu quero dizer algo para você na direção do Espírito de Deus, que Deus tem um plano na sua vida. Deus, aleluia, tem um projeto na sua vida. Talvez você está escondido hoje. Observe, aleluia, que João Batista, diz a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 1, versículo 80, diz dessa maneira, o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia de se mostrar a Israel. Olha só, o menino crescia, se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia que Deus havia determinado mostrar ele a Israel. E para que esse período no deserto? Para uma preparação, para que ele estivesse preparado para este momento. Eu repito, o deserto é lugar de preparação, é sofrido. O ser humano, quando sai do deserto, ele não sai com uma coroa na cabeça, ele sai com uma experiência com Deus. Observe que Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro,
E Deus teve um encontro com ele, o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, a Bíblia está se referindo ao próprio Jesus. Todas as vezes que você vê na Bíblia o anjo do Senhor, a Bíblia está se referindo à segunda pessoa da Trindade Divina, ao próprio Jesus, que estava ali aparecendo a Moisés. Ele estava no deserto apacentando as ovelhas, e Deus se manifestou a ele, revelando a ele os planos que ele tinha para a nação eleita. Pois bem, o que dizer também do povo de Israel, que foi tirado do Egito com mão forte, braço estendido do nosso Deus, e caminhou 40 anos no deserto na liderança de Moisés. Para quê? Para então eles entrarem na possessão das nações, entrarem numa terra que manava leite e mel, mas houve um período de preparação daquele povo. Foram 40 anos onde Deus se revelou àquele povo de maneira extraordinária, de várias maneiras, mas Deus estava preparando aquele povo. E eu entendo aqui nessa reflexão bíblica, glória a Deus, eu estou até correndo um pouco para a gente finalizar. Eu entendo aqui, aleluia, que Deus ele preparou o povo para que o povo desse valor lá na frente. Deserto é lugar de preparação. Nem Jesus escapou do deserto. Jesus ele nos deu o exemplo, ele foi para o deserto, 40 dias, 40 noites, foi tentado, né? Nós entendemos aqui que o deserto também é lugar de tentação. Mas o deserto, aleluia, é para forjar o nosso caráter, é para nos preparar. Nós somos barro na mão do oleiro. E ali Deus, ele lapida o nosso caráter, Deus, ele nos prepara, Deus, ele nos torna homem de verdade, para que então, quando nós tomemos posse da promessa, a gente não venha jogar tudo por terra, jogar no ventilador. Não, Deus não quer isso. Observe que Davi, quando ele recebe a unção de rei, ele não vai para o trono, ele não se assenta no trono, não. Ele passa um período de preparação de 13 anos. Porque a Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, da idade de 30 anos era Davi quando se assentou no trono para reinar, e reinou 40 anos, ou 40 anos e meio. Então Deus usou 13 anos para preparar Davi para aquele momento esplêndido que Deus havia separado para ele. Deuteronômio capítulo 8 diz a Bíblia Sagrada que Deus usava Moisés numa última exortação, falando com o povo, dizendo, olha, eu conduzi vocês pelo deserto no período de 40 anos, eu fiz vocês ter fome, vocês foram humilhados, porém eu cuidei de vocês. Os vossos sapatos não se gastaram, as vossas roupas não se envelheceram. Eu cuidei de vocês, mas eu provei o coração de vocês. Eu provei vocês para ver onde estava o seu coração. Então, se você que está me ouvindo neste exato momento está no deserto, você não entende algumas coisas na sua vida, isso é natural. O deserto é assim mesmo. O deserto parece que até Deus se esquece da gente. Mas eu me lembro que Jesus disse aos discípulos, no capítulo 13, versículo 7 de João, olha, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão compreender. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente vai entender só lá na frente. E não cabe a nós que somos o barro contender com o oleiro, porque nós somos o barro, nós somos o vaso, e o oleiro faz de nós o que ele quer. Então você que está me ouvindo, Deus ele tem um grande projeto na sua vida, tem uma grande obra na sua vida, assim como tinha na vida de Davi. E Deus está te preparando para um momento que vai ser um divisor de águas na sua vida. Assim como Deus preparou Davi para este momento, porque Davi estava capacitado, mesmo jovem ele estava capacitado para enfrentar o gigante Golias. Porque Deus já havia preparado ele no deserto, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ninguém viu. Mas está chegando um momento na sua vida em que você vai enfrentar um gigante na presença de todos. Todos vão ver a sua ação. Se prepare porque será um divisor de águas. Deus te escolheu, escute isso, para que você tire a afronta de sobre a sua casa, de sobre a sua família e de sobre o seu lar. Ninguém te elegeu aqui na terra, mas Deus te deu o voto de Minerva. Deus te escolheu e ponto final. Então nós temos que esperar, temos que entender o tempo de Deus, porque quando chega o tempo de Deus, queridos, Deus faz as coisas acontecer, a gente não precisa ficar preocupado. Senhor, mas era para ser eu, não. Se fosse para ser você, Deus tinha feito alguma coisa para que fosse você, então tranquilize o seu coração. Se a oportunidade foi passada para outra, é porque não é o seu tempo, é porque não chegou o tempo de Deus
na sua vida. Mas quando chegar o tempo de Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Você pode estar num caminho errado, numa direção errada. Deus, Ele trabalha, vai fazer alguma coisa para colocar você no caminho certo, porque Deus vai concluir a obra que Ele tem na sua vida. Então, o deserto não é para você morrer, não é para você desviar, não é para você parar. O deserto é só uma preparação de Deus na sua vida. Vai passar. Você vai cantar o hino da vitória, Deus vai te tirar do anonimato aí na sua igreja, aí na sua região, Deus vai te mostrar para o Brasil, quem sabe para as nações, quem sabe você que está fora do estado de São Paulo, Deus vai te trazer para pregar aqui no templo, aqui na sede mundial. Talvez você não tenha isso no seu coração, mas Deus tem isso reservado para você, Deus vai te surpreender. Por isso, em nome de Jesus, aguenta firme, porque o deserto é lugar de humilhação, é lugar de prova, lugar de tentação. Mas depois que Deus te tira do deserto, as coisas mudam. Depois que o Senhor te tirar do deserto, aleluia, Jesus, ele foi servido pelos anjos, aleluia. Davi, ele teve uma ascensão enorme na sua vida, no seu ministério, depois que ele foi chamado do deserto, aleluia. Então, espere, porque Deus vai te tirar. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Creia que este deserto não é para te matar e nem para te derrubar. É só um tempo que Deus reservou para te preparar, para que você esteja fortalecido e o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Amém, queridos? Nós não podemos prosseguir por causa do horário. Nós quebramos o protocolo aqui. Eu peço a compreensão dos irmãos, né? Já são 11 para meia-noite. Mas tudo, Deus tem um propósito. Nós estávamos aqui em uma luta para entrarmos ao vivo, porém, aleluia, o Senhor tem os seus planos. Talvez, escute isso, talvez tinha alguém aqui, tinha alguém que não estava conseguindo entrar também, aí Deus segurou a transmissão, aleluia, porque eu entendo assim, Deus ele está no controle de tudo. Deus segurou a transmissão porque alguém precisava ouvir essa palavra. Alguém estava chegando do seu trabalho e se a transmissão não tivesse, aleluia, atrasada, ela não iria ouvir, aleluia. Ainda que a mensagem vai ficar gravada, depois vai para o grupo, mas a pessoa precisava ouvir agora. Então, que o Senhor abençoe a todos. Estamos aqui na contagem regressiva para o Kenosis. Próximo dia 18 de novembro, nós estaremos lá nessa festa. O nome do Senhor vai ser glorificado. O maior projeto de jovens já realizado na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Que o Senhor em Cristo te abençoe a sua vida e guarde esta palavra. Deus vai te tirar do deserto. Que o Senhor vos abençoe uma vez mais. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Leandro. Paz e graça e até mais. Amanhã nós estamos aqui também acompanhando os irmãos que estarão dando continuidade neste projeto. Deus abençoe, paz do Senhor.